E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a recuperação do setor imobiliário. Eu converso com Basílio Jafé, que é presidente do Secov-SP, Secov São Paulo, o Sindicato da Habitação. Basílio, boa noite. Boa noite, muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Bom, o ano de 2019 fechou aí com um saldo muito positivo do setor imobiliário, o balanço geral é um pouco antes do fechamento do ano, mas com todas as indicações de uma recuperação muito forte, né? Sim, muito forte, graças às novas condições da economia, a melhoria que a gente sentiu da confiança das pessoas em adquirir a sua casa própria e principalmente a queda dos juros. Hoje a prestação é muito menor. Com isso, vamos apresentar números muito bons. Inclusive nós tivemos uma última redução da taxa básica de juros, imediatamente a Caixa reduziu o juro de financiamento para 6,5%, puxando a fila dos outros bancos, né? A Caixa durante algum tempo ficou trabalhando com juros acima da média e aí ela voltou, o que normalmente ela costumava fazer, não é? Isso mesmo. Agora, de qualquer maneira, isso significa, Denise, que nós temos uma competição muito saudável entre as principais instituições financeiras do Brasil. E isso faz com que todos saiam ganhando. Os próprios bancos, porque vão ter mais clientes, as famílias que pagarão prestações menores e os próprios empresários que poderão colocar as suas mercadorias, os seus imóveis a preços mais convidativos. Agora é uma concorrência que funciona no setor imobiliário, mas a gente não vê funcionar em outras áreas, porque não tem essa competitividade a ponto de derrubar os juros de uma forma tão intensa. Tudo bem que tem a garantia do imóvel, quando você tem um financiamento, mas é um movimento à parte do mercado geral de crédito, né? É diferente, é à parte. É que os bancos descobriram algo que é muito importante. Você, quando toma o seu financiamento, você tem uma fidelização de 10, 15, 20, 25 anos. É espetacular, quer dizer, o banco, a instituição financeira, terá custo zero para manter essa família como cliente. Agora, isso é do ponto de vista do consumidor. Agora, em relação à situação das construtoras, que naquela fase de crise da economia tiveram dificuldades, o setor vem de todo aquele problema relacionado ao distrato, né, que era o rompimento do contrato com a devolução do imóvel, houve uma concentração muito grande e houve problemas que se perpetuaram em relação às construtoras, não? Houve. As construtoras perderam muita capacidade financeira com isso, o caixa de várias delas foi consumido e todos saíram perdendo, porque era uma saída de recursos não previstas, construtoras deixaram de investir, deixaram muitas vezes de realizar os seus empreendimentos nos prazos avançados, porque de repente resolveu-se que seria possível desistir de um contrato assinado a qualquer tempo. Agora a segurança jurídica resolveu o problema? Resolveu. Não é a solução dos nossos sonhos ainda. Você mencionou segurança jurídica. Nós entendemos que os contratos são irrevogáveis e irretratáveis, são compromissos assumidos, mas pelo menos hoje temos uma regra que é clara para quem desejar investir, para quem desejar comprar e para quem desejar vender. Agora, a reação do setor não foi apenas em relação à venda de imóveis para desova de estoques. A gente já vê uma quantidade muito grande de lançamentos, especialmente em São Paulo, na capital, mas também em algumas outras regiões do estado. No Brasil, a situação já é um pouco diferenciada, mas temos outros polos também de desenvolvimento nessa questão dos lançamentos. E aí, de onde vêm os recursos, o suporte? Esses projetos estavam parados, aguardando o melhor momento? Muitos projetos estavam parados, foram postergados em função das condições vigentes na economia. Com essa melhora, pudemos lançar esses projetos. E hoje existe uma oferta bastante interessante para quem está buscando seu imóvel. E o que é muito importante frisar é que os preços ainda não subiram. Nós tivemos, ainda não fechamos o ano, evidentemente, mas a expectativa é de um aumento de custo de imóveis que vai superar em muito pouco a inflação. Portanto, boas oportunidades ainda existem. Nessa fase de retomada, mas a tendência, até pelo tempo de maturação dos projetos, é haver alguma pressão sobre os preços se a demanda continuar bem. Sim,
sim, deve haver demanda sobre os preços, porque os terrenos que são a nossa matéria-prima, estão mais caros, a mão de obra está começando a subir também, e em função, no caso de São Paulo, do novo plano diretor, da nova legislação de zoneamento, as restrições urbanísticas são maiores e com isso nós podemos construir menos no mesmo terreno. Portanto, os custos ficarão maiores. Agora, boa parte da recuperação do setor imobiliário, na questão das vendas e mesmo construção, veio da Minha Casa Minha Vida. Qual que é a expectativa para 2020 com toda essa contenção de gastos do governo? Minha Casa Minha Vida é um tremendo sucesso e na cidade de São Paulo, tomando como exemplo, hoje responde por cerca de 44% das vendas do nosso setor. Ou seja, uma participação muito grande. Estamos viabilizando habitação para população de menor renda. Isso é algo fantástico, é uma conquista fantástica. Depois de muita luta, e respondendo a sua pergunta, nós conseguimos um compromisso do governo de destinar o mesmo valor de orçamento do Fundo de Garantia que foi destinado esse ano para o programa. Então, a expectativa é que mantenhamos a mesma quantidade de unidades ofertadas, ou algo muito parecido com isso. Apenas vai sofrer o que nós chamamos de faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que são as habitações mais econômicas de todas, que tem um subsídio muito grande da União. Nesse caso, o subsídio deixa de existir e praticamente não teremos novos empreendimentos dessa categoria. Agora, como é que ficaria o setor e mesmo esses programas voltados para a população de menor renda, no caso de o Fundo de Garantia passar por uma mudança muito grande? A gente tem visto aos poucos liberação de recursos, houve ampliação dos valores conforme o limite aí do saldo nas contas, vai subindo para o valor de um salário mínimo. Tem agora o aniversário, que é uma outra opção da pessoa resgatar um pouquinho. Isso não vai esvaziando o Fundo de Garantia? Vai diminuindo a capacidade do Fundo de Garantia de atender a todas as suas funções. O Fundo de Garantia, precisamos lembrar, foi criado com algumas finalidades precípuas. Atender o trabalhador no seu momento de necessidade, quando ele perde o emprego, por exemplo, ou está com uma doença grave. Quando se aposenta também pode Quando resgatar. se aposenta, com certeza, mas também atender habitação e infraestrutura. É uma fonte de recursos que relativamente barata, que faz com que o empreendimento seja possível de ser realizado mesmo para as camadas de menor poder aquisitivo. E esses saques seguidos que foram sendo feitos e novas modalidades, novas exceções, etc., limitaram a capacidade do fundo de ter uma reserva para isso. Essa reserva já foi consumida. Nós estimamos que os recursos para 2020, mantidas essas regras, estejam garantidos. Para 2021 já temos alguma dúvida e certamente não são suficientes para 2022. Então, a preocupação existe. Evidente que foi bom para a economia, esses saques de aniversário e tudo mais, mas temos que pensar no todo, nas finalidades a que o fundo se destina, e a preocupação existe. Há uma pressão por liberação cada vez maior e tem um outro aspecto, que mesmo que haja uma redução do desemprego, a gente tem mudanças no mercado de trabalho que levam as pessoas a trabalhar em outra condição que muitas vezes exclui o Fundo de Garantia, né? É verdade. O microempreendedor individual, trabalhador por conta própria, outras formas de contratação, né? Você tem toda a razão. Nota-se que, apesar do aumento de contratações, o aumento de depósitos no Fundo de Garantia não acontece na mesma ordem de grandeza. Agora, o setor pode buscar outras formas de obter recursos necessários, lançamento de títulos, se pensar num outro modelo? Hoje, o mercado imobiliário tem diversas fontes de recursos. Nós temos a própria caderneta de poupança, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, temos as chamadas LIG, Letras Imobiliárias Garantidas, os CRI, Certificados Recebíveis Imobiliários e outros títulos. Então, existe uma diversidade muito grande em carteira que se pode escolher para cada empreendimento específico. Porém, uma coisa deve ficar clara. Os empreendimentos econômicos, empreendimentos para as famílias de menor poder aquisitivo, dependem de uma fonte de recursos que seja compatível. Ou seja, não podemos ter recursos com custo alto. A conta não vai fechar e nós não vamos conseguir produzir, o que vai ser um tremendo prejuízo para o país.
Portanto, o fundo de garantia é necessário para esta faixa de produtos. Para poder ter o financiamento com juro menor. Exatamente. Que é o que acontece hoje no Minha Casa Minha Vida. Porque senão dependeria de outras fontes também do próprio governo, que não é o caso, né? O fundo de garantia não é um dinheiro do governo, é um dinheiro do trabalhador, que temporariamente é administrado pelo governo, né, para poder financiar a casa própria também. Sim, lembrando, de novo, a concepção do fundo de garantia. Tem uma gestão tripartite. O governo de um lado, o trabalhador, como você muito bem colocou, no segundo lado, e os empresários no terceiro lado. Essa gestão conjunta gere os recursos do fundo que são utilizados da forma como nós acabamos de conversar. Agora, nessa retomada toda do setor imobiliário, a classe média está voltando com intensidade, porque você fala Minha Casa Minha Vida 40%, mas e o restante aí do perfil da retomada? A retomada no município de São Paulo, e está começando a se espraiar isso para o restante do estado de São Paulo e para algumas das principais metrópoles do nosso país, ocorre em todos os segmentos do mercado imobiliário. Na classe média, classe alta, empreendimentos de alto padrão, e mesmo está se retomando a construção, o desenvolvimento de novos edifícios comerciais. Inclusive na questão da locação, de ocupação que nós tivemos, a gente percebeu, inclusive pelas ruas da cidade, a quantidade de imóveis desocupados, e isso está mudando, né? Está mudando. Esse ano devemos fechar com uma captação recorde de novas áreas comerciais, ou absorção recorde de imóveis comerciais, o que faz com que a área ocupada vá subir bastante. Já fala inclusive da possibilidade de faltar escritórios, né? Esse é um determinante de preços. É um determinante de preços, eu não chegaria a tanto. Nós temos uma taxa de vacância, que é o percentual de imóveis comerciais que não está alocado, de equilíbrio. Considera-se de equilíbrio entre 10% e 12%. Ainda estamos acima disso. Hoje já estamos na faixa de 14%, mais ou menos. Para 2020, espera-se que esse equilíbrio seja atingido. A partir de 2021, sim, pode haver uma demanda maior que a oferta. Agora, com esse ritmo de retomada da atividade econômica em geral que a gente tem visto, e chegando a um ponto de equilíbrio no ano que vem, porque o crescimento da economia não está sendo excepcional. A gente pode se animar, falar que melhorou, que dá para confiar num crescimento maior, mas não é nada excepcional. Houve problemas do lado da oferta. Sim. Tivemos problemas justamente em função de nós não termos o que a gente tem empreender. Muito disponível hoje é estoque mesmo. Exatamente. A oferta com as novas restrições urbanísticas se compromete um pouco, os terrenos estão difíceis de se obter, estão caros, portanto não estamos conseguindo ofertar da maneira como gostaríamos. Agora, se tenta ainda alguma mudança dessa legislação que possa viabilizar empreendimentos aí com um número maior de unidades? Seria importante também do ponto de vista das pessoas, né? Tem a questão ambiental, a questão urbanística, mas mesmo do ponto de vista urbanístico, até pelos recursos da cidade, talvez fosse melhor. Acreditamos que existem alguns equívocos na legislação urbanística atual que devem ser corrigidos. O Executivo, a Prefeitura, propôs alguns ajustes, algumas calibragens nesse modelo atual, está enviando esse projeto de lei para a Câmara para análise. É muito importante que isso aconteça para que a gente possa retomar a produção. Porque, continuando assim, a tendência é de se ter pressões de preços mesmo. Devemos ter pressões de preço. Em grande parte do município de São Paulo, diria que 96% do município de São Paulo, hoje nós estamos, por exemplo, limitados a 8 andares, o que não faz sentido na maior metrópole do hemisfério sul. São 8 andares para novos empreendimentos? 8 andares, em 96%. É toda a área que nós chamamos de miolos de bairro, aquela área que não faz parte dos eixos de circulação. Nos eixos, sim, podemos construir mais alto do que isso, mas aí existe outra limitação. Temos que fazer apartamentos compactos. Então, se você com sua família quiser morar... Agora, esses equívocos nós entendemos que precisam ser corrigidos para que o paulistano possa ter condições de morar, de residir em locais onde existe uma boa infraestrutura, onde ele esteja acostumado, bairros que sejam próximos aos locais onde ele trabalha, onde os filhos estudam, para que assim a gente diminua os problemas de mobilidade da cidade. Porque muitas vezes a pessoa fala que deve morar perto do local de trabalho, mas pode não ser possível isso, não?
Nos bairros mais afastados, as pessoas circulam a cidade toda, né? Exatamente. E no centro, por exemplo, temos uma população baixíssima, o que não faz sentido. Agora, todos aqueles projetos do governo de reocupação nos prédios do centro da cidade não vão contra essas limitações? Vão contra e nós apoiamos. Tem que se reocupar, sim, o centro da cidade, tem que haver estímulos para isso. Inclusive, outra das propostas que o Secov oferece para a Prefeitura é de que seja implementada uma legislação do que nós chamamos de retrofit, que é essa recuperação dos prédios antigos. Não adianta você querer que um prédio antigo de 70, 80 anos tenha mais vagas de garagem ou tenha dupla porta corta-fogo. Não vai acontecer. Então, que nos adaptemos à realidade e ocupemos de maneira adequada esses espaços nobres. E pode ser ocupado para moradia também. Sem dúvida para moradia. E, de novo, o ótimo é inimigo do bom. Então, façamos alguma coisa que seja boa o suficiente para dar condições adequadas de habitabilidade em todas essas regiões. Porque a gente vê muita iniciativa e depois, na prática, a situação não flui, né? Não flui. Nós vemos isso, é verdade, você tem razão, nós estamos insistindo bastante. Esse ajuste, essa calibragem do zoneamento já tem atrasado muito e essas outras ideias, como o retrofit, também poderiam andar numa velocidade maior. Torcemos para que o paulistano possa usufruir disso logo. E viver melhor, né? Eu conversei aqui com o Basílio Jafé, que é presidente do Secov São Paulo, o Sindicato da Habitação. Então, Basílio, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço novamente, boa noite. E obrigado pelo convite.